O Adão falou: bom, se é ela que está mandando, eu falei: como é ela que está mandando? Jogou a responsabilidade toda para a mulher que era dele. Ele falou: não, Deus não se agrada disso, não é de Deus isso. Simplesmente deixou-se levar pela de bola murcha. E tem muita gente que é um bola murcha e deixa a responsabilidade para a mulher. A responsabilidade da decisão, a responsabilidade de dirigir a casa, mas para todo mundo dá uma de machão. Mas quem tem a responsabilidade acaba sendo a esposa. O papel do homem é um papel importantíssimo, porque é esse exemplo que ele vai dar aos seus filhos homens para seguir. E é esse exemplo que ele vai dar para as filhas, para as mulheres, no qual elas vão esperar os seus futuros esposos. O pai não é apenas um provedor, é antes de tudo um responsável. Onde foi que eu errei? Errei. Houve um fracasso na minha família, principalmente do ponto de vista espiritual. Você responde perante Deus. Às vezes, a nossa fé nos faz realizar obras, e mais obras, e mais obras para Jesus, de tal forma que as pessoas que falam: mas que irmão é abençoado, né? Aquele irmão ajuda os pobres, aquele irmão divulga o Evangelho, aquele irmão ajuda nas missões, aquele irmão obreiro maravilhoso, é uma pessoa muito abençoada, prega muito bem. Como está a sua família? Está sendo um bom pastor na igreja, mas não está sendo um bom pastor de casa? Não está sendo sacerdote de casa? A responsabilidade espiritual da casa está com o marido. Tá? Quantas mulheres que são o pilar espiritual da casa, infelizmente. Quantas irmãs carregam a família nos joelhos, inclusive o marido. E o marido, quando precisa, pede para a mulher orar. Ele não ora, ele não dá o exemplo. Só fala que precisamos orar. Tem o tempo todo vigiar e orar. Uma pessoa submissa a você não é uma pessoa que faz um trabalho para você. Não é o mesmo conceito que nós temos das relações trabalhistas do nosso país, onde se contrata pessoas por um salário baixo para fazer um trabalho braçal e você fica com a maior parte do mundo. Não é isso, família. Família é relação. E a esposa tem que estar pronta a engrandecer o marido nas suas atitudes. Mas o marido também tem que fazer obedecer. Tá? A esposa, ela gosta muito de ver a luta do esposo. Ela gosta muito. Ela gosta de saber que o esposo está fazendo aquilo por ela. Tem muito esposo que perde emprego e de repente aparece uma nova oportunidade. Não, mas eu ganhava menos do que eu ganhava no emprego que eu perdi. Eu vou esperar. Deus tem coisa melhor para mim. Não, pegue aquele emprego. Assim que Deus tiver coisa melhor, pegue a coisa melhor. Não, vou ficar em casa, porque Deus tem coisa melhor. Já teve irmão que uma vez foi demitido, recebeu um dinheiro muito grande, deixou a esposa aqui e foi visitar os parentes lá no Nordeste. Viajou para o Nordeste, ficou 20 dias lá com todo o dinheiro da indenização, foi visitar os parentes e deixou a esposa aqui. Sabe o que aconteceu nesse casamento? Acabou. Irmãos homens, a maior parte das separações nos dias de hoje tem um nome, se chama braço curto, vontade de não querer trabalhar.
arruma desculpa para não sustentar casa. E a mulher, mas a mulher não precisa trabalhar. E ela faz questão de trabalhar. Claro, ela faz questão de trabalhar porque ela vê que existe um potencial maior daquela família progredir. Por isso que nos dias de hoje a mulher trabalha. Mesmo aquele homem, por mais machista que seja, mesmo dentro da igreja, por mais conservador que seja, na sua masculinidade, no seu jeito de homem de ser, ele não cria filha para ser simplesmente uma dona de casa. Hoje está todo mundo criando as filhas para estudarem, para ser alguma coisa, além de ser dona de casa. Embora a responsabilidade na casa, dos afazeres domésticos, ou diretamente ou indiretamente, é função da esposa. Outra coisa, a jornada de trabalho do homem não termina no momento em que ele bate o cartão. Ainda tem muita coisa para se fazer em casa. Mas minha mãe não me criou para lavar prato. Eu aprendi, viu? Realmente minha mãe não me criou para lavar prato, mas eu aprendi. Minha mãe não me criou para lavar privado, mas eu aprendi. E é fácil aprender, viu? Minha mãe não me criou para lavar roupa, mas eu aprendi. Minha mãe não me criou para trocar fralda de criança, mas eu aprendi. Minha mãe não me criou para ser pregador do evangelho, mas eu aprendi. Essa divergência dos papéis é, antes de tudo, dos maridos. As esposas têm que se submeter aos maridos, sim, mas os maridos têm que fazer por merecer. Violência não é admitido nenhum tipo de violência, nem no casamento, nem entre cristãos. Paulo fala, antes de falar para a mulher ser sujeita aos maridos, ele fala, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Antes de tudo, nós temos que nos submeter ao nosso irmão também. Nós temos que saber respeitar o nosso irmão. E mesmo o homem, tendo a mulher submissa a ele tem que saber se submeter a ela também, porque ela também é irmã, antes de ser esposa. Violência, agressão, não é de Deus, nem do ponto de vista conjugal, nem do ponto de vista humano. Não se bate em ninguém. Não é a palavra de Deus. E quando apanha, é para oferecer outra face. É fácil? Não é fácil. Irmã, você apanha, tem que dar glória a Deus? Não tem que dar glória a Deus. A gente sabe que uma irmã apanhando quando ela sofre. Eu trabalho como médico legista, faço exame de corpo de delito de mulher que apanha o dia inteiro. Certo? Mas muitas delas provocam porque quer apanhar para ter a desculpa de voltar para a casa da mãe dela e simplesmente acabar com o casamento e partir para outra. E ter a desculpa para dizer para a sociedade que ela teve razão em sair daquele casamento. Afinal, ela não. Certo? É fácil você provocar uma briga. Se eu quiser apanhar de alguém, eu provoco uma briga em 5 minutos eu apanho dessa pessoa. É fácil provocar uma briga. Difícil é manter-se sem brigar. E muitas vezes, uma briga pode ser evitada. Dificilmente, eu vejo todo dia, as delegacias da mulher mandam para o IML, as mulheres que apanharam para fazer exame de lesão corporal. Nenhuma me contou que estava ajoelhada orando e o marido foi lá e bateu nela porque ela estava orando. Nenhuma me contou isso. Certo? Tem as mais variadas histórias. Infelizmente, o mais comum está aqui, que eu esqueci de ler um versículo anterior, e não vos embriagueis com vinho, em que há
contenda, mas enchei-vos do Espírito. Infelizmente, a maior causa das agressões domésticas está por trás da marvada. É comum aquela história da mulher agredida chegar e contar e dizer: ele é um bom marido, trabalhador, bom pai, bom vizinho, bom cidadão, bom isso, bom aquilo, mas quando deve. Essa é a história mais frequente que nós escutamos. É exatamente pessoas que não estão satisfeitas com a vida, com os prazeres que a vida te dá, e precisa procurar prazeres virtuais que estão em substâncias psicotrópicas. Alguém aqui deixa de ter prazer na vida? Nós estamos privados de prazer e nós não precisamos beber nada. Nós fazemos festa, nós nos confraternizamos e não precisamos de bebida. E essa cultura mercantilista do nosso país, divulgando o uso de bebida, o sucesso é só com bebida, futebol tem que ser com bebida, churrasco tem que ser com bebida, festa de aniversário tem que ser com bebida, qualquer tipo de confraternização tem que ser com bebida. E a festa no céu, como é que vai ser? Não vai precisar de bebida. Então nós não precisamos disso. Então não tem desculpa nenhuma para um verdadeiro crente ou uma verdadeira crente usar de força física como forma de dominação. Nós gritamos, nós ficamos bravos, nós usamos de violência quando nós temos argumentos, quando nós não temos argumento. É típico das pessoas utilizarem de violência, utilizarem de tom maior de voz quando não tem argumento, para se sair de uma situação ou para defender aquilo que ela acredita. Se ela não tem argumento, se ela não tem fundamento, ela vai levantar a voz, ela vai usar de agressão. E nós, o crente, nós não temos argumento, podemos não ter, mas podemos procurar. Está na palavra de Deus o argumento que queremos. Está na oração, está no Espírito Santo o discernimento que nós precisamos. De jeito nenhum é permitido a um casal crente o uso de violência. Certo? Apanhei, pastor, o que eu faço? Posso largar dele? Eu apanho todo dia, o que eu faço? Posso largar dele? Você até pode, só tenha certeza de uma coisa: não é a vontade de Deus. Se você quiser largar, você pode largar, mas não é a vontade de Deus. Não. Então eu tenho que apanhar? Isso é problema seu. Você é livre para decidir se não. Mas o fato de você estar se separando porque está apanhando, você não está seguindo a vontade de Deus. Jesus não desistiu do Calvário no meio do caminho. Mesmo apanhando, sendo picoteado, ele não desistiu no meio do caminho. Ele seguiu a missão que ele deveria. Outra coisa, como Jesus tem que entregar a igreja, o marido tem que entregar a igreja, tem que cuidar da esposa como Jesus está a igreja, de tal forma que ela fique imaculada. Uma mulher que você bate, uma mulher que você machuca, uma mulher que você humilha, uma mulher que você despreza, você acha que ela é imaculada?